Você já assistiu ao filme O Sexto Sentido? É um excelente filme de 1999, estrelado por Bruce Willis, e o garoto, na época com apenas 11 anos, Haley Joel Osment, que teve uma grande atuação e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Se ainda não assistiu, eu recomendo muito, e antes mesmo de ver esse vídeo, pois é evidente que terá muitos spoilers. Estão avisados, os spoilers começam logo depois da vinheta. Agradeço sua companhia e peço que se inscreva e deixe o gostei ao final do vídeo, se gostar do vídeo, pois é assim que você pode ajudar o canal. O filme trata da relação profissional de um psicólogo e um garoto que aparentemente sofre com transtornos emocionais. Este não é um canal de cinema, é um canal de espiritualidade. Por isso é evidente que o filme tem alguma relação com o tema. O garoto é um médium, ou se preferirem, de acordo com a resposta que ele mesmo dá no decorrer do filme, ele vê gente morta. Agora vamos analisar alguns acontecimentos do filme e descobrir se condiz ou não com a realidade. Distúrbios emocionais. Logo no início do filme, o psicólogo Malcolm Crowe tem uma interação com um de seus pacientes, Vincent Gray, que invade sua casa numa situação de desespero emocional. O psicólogo não consegue controlar a situação e seu paciente tira a própria vida. Este acontecimento do filme demonstra uma realidade possível? A resposta é sim. No decorrer do filme descobrimos que aquele paciente também era médium e sofria por isso. Sem conseguir lidar com o intercâmbio com os espíritos, o rapaz sofria com obsessões. É interessante perceber que as outras pessoas também não entenderam o que acontecia com ele e o classificavam como doido. O rapaz cobra o próprio psicólogo por não ter conseguido o ajudar. Sem os cuidados necessários e sem estudo, e deixando-se controlar por espíritos ignorantes e voltados ao mal, uma pessoa encarnada pode ser quase que totalmente controlada por aqueles espíritos. E os médios sofrem muito mais, já que possuem a interação entre os dois planos, o espiritual e o carnal, muito mais facilitada. As obsessões possuem níveis e aquele rapaz certamente estava em um nível altíssimo, o que Allan Kardec classifica em O Livro dos Médios de subjugação. Os espíritos agem sobre nós bem mais do que podemos imaginar. A grande maioria dos espíritos obsessores, em grande parte, são aqueles que procuram vingança de atos passados. Eles desejam o sofrimento de seu obsidiado e têm como objetivo principal fazer com que ele chegue a tirar a própria vida, pois sabem que é uma grande falta à lei de Deus e poderão estar mais próximos ainda para continuarem o processo de obsessão e vingança. Para seguir ao próximo acontecimento do filme, é necessário desvendar aqui o grande plot twist do filme. O rapaz, que já tinha sido paciente do Dr. Malcolm, antes de tirar sua própria vida, dá um tiro no psicólogo. O filme continua cerca de um ano após esse acontecimento, apresentando o Dr. Malcolm iniciando um trabalho com um novo paciente. Mas não deixa claro o que vamos descobrir apenas no final do filme. O psicólogo morreu com aquele tiro. Sem saber, vemos o filme todo pensando que o doutor ainda estava encarnado, quando na verdade todas as interações são de seu espírito. Este filme deve ser visto no mínimo 2 vezes, pois quando já sabemos que o psicólogo está em espírito, percebemos muitos detalhes que antes passaram despercebidos. O primeiro encontro entre o psicólogo e seu novo paciente. A cena seguinte já mostra o Dr. Malcolm à frente da casa de seu novo paciente, o menino Cole Shear, aguardando para o primeiro contato. O menino sai de casa e percebe o homem ou o espírito do lado de fora e sai correndo direto para uma igreja. Dentro da igreja, apesar de ainda desconfiado, o garoto tem uma interação mais tranquila com o Dr. Malcolm em espírito. Temos mais um grande ponto para o filme. Cole já havia percebido a proteção espiritual que aquela igreja tinha, como uma barreira energética que impede espíritos maldosos de adentrarem para não perturbarem o ambiente. E isso acontece em várias edificações religiosas, mas não em todas. Acontece em igrejas católicas ou protestantes, centros espiritualistas ou espíritas.
mas não em todos, como eu disse, mas naqueles em que seus dirigentes desempenham um grande trabalho espiritual de esclarecimento e auxílio fraterno. Mãe e filha na cozinha. Nesta cena, Cole e sua mãe, a Lynn Shear, estão na cozinha. Ela fecha algumas gavetas e portas de armários e vai a outro cômodo buscar uma gravata para o filho, que está sentado à mesa para tomar o café da manhã. Quando a jovem senhora Lynn retorna à cozinha, todas as gavetas e portas dos armários estão abertas. Ela toma um susto e acredita que o filho fez isso, mas acha estranho. Poderiam os espíritos terem feito aquilo? Eles podem deslocar objetos que estão em nosso plano físico? Apesar de não ser comum, isso pode acontecer. É um fenômeno conhecido como poltergeist. Porém, não é comum porque são necessárias algumas circunstâncias e a principal delas será a presença de um médium de efeitos físicos. E o que é isso? A doutrina espírita esclarece que todos nós somos médios porque sofremos a influência do mundo espiritual. Porém, existem os médios ostensivos que interagem de forma mais direta. Médiums são pessoas que possuem uma característica que os possibilita o intercâmbio e consequente comunicação com os espíritos. O nome médium advém do medianeiro ou intermediário, ou seja, alguém que faz o intermédio de uma comunicação entre os planos físico e espiritual. Existem alguns tipos de mediunidade. As mais conhecidas são as psicografias, a qual o médium escreve pelo espírito, escutando e transcrevendo ou tendo sua mão dirigida pelo espírito. E as psicofonias, a qual o médium fala pelo espírito. Mas também existe a mediunidade de efeitos físicos. Nesse tipo, os espíritos utilizam-se do ectoplasma do médium, uma espécie de substância energética ou fluido vital que todos os seres vivos possuem, e conseguem interagir com o nosso plano físico. Então, o garoto Cole, além de ser um médium que vê e fala com os espíritos, também seria um forte médium de efeitos físicos, possibilitando que objetos fossem deslocados por espíritos quando ele estivesse por perto. Um grande detalhe no final da cena é a marca de umidade da mão do garoto que vai sumindo da mesa. Parece ser sem sentido, mas pode indicar um nervosismo com relação ao que a mãe estava pensando sobre ele, mas também uma mudança física que o médium sofre com a interação dos espíritos, que podem promover arrepios, frio ou calor. Fotografias com luzes. A próxima cena que vamos destacar mostra a senhora Lynn observando algumas fotografias e percebendo que há uma luz ao lado de seu filho em praticamente todas elas. Isso pode ser um efeito comum, mas também pode ser o que é conhecido nos Estados Unidos e chegou até o Brasil como orbes. Normalmente, uma câmera fotográfica não pode registrar os espíritos ou algo do plano espiritual. No entanto, baseado no que vimos no tópico anterior, o ectoplasma do garoto pode ajudar na materialização de efeitos espirituais e assim ser captado pelas lentes fotográficas. Escrita de livre associação. O Dr. Malcolm explica a Cole o que é uma escrita de livre associação. É quando você pega um lápis na mão, coloca em cima de uma folha de papel e começa a escrever. E você não olha para o que está escrevendo, nem pensa no que está escrevendo. Só deixa a mão escrever e depois de um tempo, se você deixar a mão escrever por um bom tempo, suas palavras e pensamentos começam a sair e você nem sabia que estavam dentro de você. Pode ser alguma coisa que ouviu em algum lugar ou sentimentos que você tinha dentro de você. Essa é a explicação que o Dr. Malcolm descreve a Cole do que chama de escrita de livre associação. E pergunta se o garoto já havia feito algo assim. Enquanto ouvimos a voz do Dr. Malcolm, a cena nos mostra a senhora Lynn achando alguns desses escritos, feitos pelo seu filho. A cena mostra um trecho destacado com letra diferente, que podemos ler. Cristo, quebre o maldito vidro. Oh não, Deus, não. O que diabos está acontecendo? Cale o maldito bebê. Eu vou ferir vocês, eu juro. Alguém pare com o fogo. Eu vou matar vocês. Eu vou matar todos vocês, bastardos.
Cole responde que já fez a tal escrita de livre associação e que escreveu palavras tristes. Está bem claro que a escrita de livre associação nada mais é que uma psicografia. As palavras tristes que Cole escreveu são de espíritos perturbados e sofredores que se comunicaram por ele. Eu vejo gente morta. Na cena mais conhecida do filme, Cole conta ao Dr. Malcolm o seu segredo. Ele vê gente morta. Ele explica que ver quando acordado não são sonhos, e que eles andam por aí como pessoas normais. Diz também que eles não veem uns aos outros, pois só veem o que querem ver, e que não sabem que estão mortos. Eles o veem o tempo todo, pois estão em toda parte. Vamos fazer algumas observações importantes sobre as diversas afirmações desta parte do filme. Primeiro, Cole faz uma explicação real de que os médiuns, assim como ele, veem espíritos frequentemente e que eles mantêm suas aparências de quando estão encarnados. Muitas vezes é até difícil para o médium distinguir se está vendo um espírito ou um encarnado. Depois, Cole afirma que as pessoas mortas estão em toda parte, e isso também é verdadeiro. O intercâmbio entre os dois planos é intenso e comum. Estamos sempre rodeados por espíritos e sendo influenciados por eles, bons e ruins. Quando Cole afirma que eles não veem uns aos outros, cabe aqui uma melhor explicação. Na verdade, os espíritos conseguem ver sim uns aos outros, porém não todos. É necessário que estejam em padrões vibratórios parecidos. Aqueles espíritos que estão em sofrimento ou em um nível de evolução inferior não conseguem ver os espíritos mais evoluídos, a menos que esses permitam mudando temporariamente seu estado vibratório. Os espíritos com mais evolução sempre verão o que estão em padrões vibratórios mais baixos. E os espíritos inferiores também conseguem ver uns aos outros. Por que então o Dr. Malcolm não consegue ver os outros espíritos? Será que encontramos o primeiro erro do filme? Talvez sim. Mas podemos oferecer uma outra explicação. Sabemos que o Dr. Malcolm não percebeu ainda que está desencarnado e tenta continuar a vida normalmente. Isso é mais uma verdade que o filme nos ensina. E muitos espíritos passam um bom tempo sem perceberem que não fazem mais parte do mundo dos encarnados. Incrédulo durante a vida carnal para a existência do mundo espiritual, Dr. Malcolm não faz distinção do que vê, e para ele tudo faz parte do mundo físico dos encarnados. Porém, não ter a consciência que está em espírito não o impediria de ver outros espíritos, mas faria com que ele não percebesse a diferença. Lacerações físicas. Esta cena mostra a mãe de Cole observando ferimentos nas costas do filho. Ela ainda não sabe a origem, mas o filme quer passar a mensagem de que são os espíritos que estão machucando o menino. Os espíritos causarem lacerações físicas nos encarnados não é nada comum. O espírito está em outro plano vibratório e não pode interagir com o plano físico dos encarnados, a menos que possa manipular o ectoplasma de algum médio de efeito físico. Seria a mesma explicação para aquela cena em que os espíritos abrem as gavetas e portas dos armários da cozinha. Então, apesar de incomum, pode ser possível. Diminuição da temperatura. Na cena seguinte, durante a noite, Cole acorda com vontade de fazer xixi. Mas é evidente, fora do seu quarto, no corredor que leva ao banheiro, ele está com muito medo. Essa cena será a primeira que veremos diretamente a interação de Cole com o espírito, além do Dr. Malcolm, é claro. Enquanto o garoto está no banheiro, a cena mostra o termômetro da casa diminuindo de temperatura. O filme nos diz que a temperatura diminui quando o espírito está por perto. Mais tarde, Cole diz que isso acontece quando os espíritos estão com raiva. E lá está o espírito passando pela porta do banheiro. Aqui temos realmente um erro do filme por falsa interpretação do que foi pesquisado certamente. A presença dos espíritos não tem o poder de modificar a temperatura ambiente. Afinal, como o próprio Cole falou anteriormente, eles estão em toda parte. E se assim fosse, a temperatura cairia a todo momento. Esse é apenas um subterfúgio que o filme utiliza para criar suspense. No entanto, sem que a temperatura ambiente se modifique,
o médium pode sentir frio ou calor devido às modificações de seu ectoplasma durante uma interação com os espíritos. Cole poderia até sentir frio, mas isso não faria o termômetro alterar. O espírito de uma mulher. Ao sair do banheiro, Cole vai até a cozinha e vê o que pensa ser sua mãe, mas não é, demonstrando que os médiuns muitas vezes veem os espíritos e não conseguem distinguir se estão encarnados ou não. Na cozinha conhecemos aquele espírito que abriu as gavetas e portas dos armários da cozinha. Uma mulher que ainda tenta seguir sua rotina de cuidar da casa e cozinhar, e que certamente sofria agressões no lar pelo marido, e ainda apresenta tais ferimentos. Aqui anteciparemos o que veremos em outras cenas que aparecem espíritos que ainda apresentam-se machucados e sofrendo por dores que tiveram quando encarnados. Essa é mais uma realidade. Os espíritos permanecem sentindo as dores que sentiam, pois sentem-se vivos. E isso durará até que percebam as novas realidades espirituais e recomponham seu perispírito, que é o corpo espiritual, corpo de matéria menos densa que envolve o espírito, cujo corpo físico que morreu é sua cópia fiel. Os enforcados no colégio. Em uma cena anterior que não cheguei a mencionar, Cole responde a um de seus professores sobre se alguém sabia o que já tinha funcionado naquelas dependências. Ele responde que ali se praticavam torturas e violências, e que pessoas eram enforcadas, fato que o professor desconhecia, pois a história apenas mencionava que ali era um setor jurídico com juízes e advogados. Cole diz que eram eles que praticavam as violências. Nesta cena, que complementa a informação daquela primeira, Cole está andando pelo corredor do colégio com a companhia do Dr. Malcolm, quando avista espíritos enforcados. Os lugares antigos guardam memórias, criadas pelos pensamentos e energias emitidos das várias pessoas que viveram por lá, criando o que chamamos de egrégora. Alguns ambientes de intensos sofrimentos guardam esse campo energético, que podem ser sentidos pelos médiuns e até por pessoas que não costumam ter essas interações com frequência. A egrégora criada vai depender das emanações dos pensamentos e sentimentos das pessoas que vivem ou viveram no ambiente, e por isso pode ser boa ou ruim. O interessante é que o Dr. Malcolm não os vê, e Cole tenta ensiná-lo a sentir. Daí ele menciona os arrepios da nuca ou do braço como reações físicas devido à interação com os espíritos. Cole acrescenta que quando se zangam, faz frio. Sobre isso já vimos que o frio é uma reação física, assim como o arrepio, que o médium pode sentir, mas na realidade não há alteração da temperatura do ambiente. O pendente de ouro. Na próxima cena, Cole e a mãe estão comendo sentados à mesa da cozinha. Ela vai questionar a ele sobre seu pendente de ouro, que achou na gaveta do garoto e que isso acontece sempre. Cole não sabe o que dizer, pois não é ele quem o pega. O pendente era da avó de Cole. Aqui vai mais um ensinamento verdadeiro do filme, transmitido por Cole. Às vezes as pessoas acham que perderam coisas, e na verdade não perderam. Elas apenas se mudaram. A senhora Lynn fica indignada porque Cole não diz que foi ele. O garoto está querendo dizer que foi um espírito, mas não sabe o que sua mãe pensaria e fica com medo. A mediunidade não compreendida pode ser um grande empecilho ao bom convívio doméstico. Ainda pelo princípio da ação dos espíritos utilizando o ectoplasma dos médiuns, é possível e até comum esse tipo de ocorrência. O menino com machucado na cabeça. A cena começa com o cachorrinho de Cole correndo assustado do seu quarto. Aqui vai a primeira observação. Há a possibilidade dos animais sentirem espíritos. Logo em seguida, vemos o espírito de um garoto aparecer atrás de Cole. Ele chama Cole para mostrar onde seu pai guarda a arma, e aparece com a cabeça machucada. Fica claro que foi por este acidente que o garoto desencarnou. A cena confirma que os espíritos podem passar um tempo apresentando um ferimento que aconteceu quando encarnado, além de acrescentar que ele pode ficar revivendo um acontecimento marcante. Para esses espíritos faz-se necessário auxílio e esclarecimento sobre sua nova realidade, para que sigam progredindo no plano espiritual e abandonem o plano físico. O anel de noivado.
Ana, a esposa do Dr. Malcolm, trabalha numa loja de antiguidades e está tentando vender um anel de noivado a um casal. O que parece ser uma cena sem sentido, traz mais um ensinamento do filme. Percebam as palavras dela. Muitas peças nesta loja transmitem alguma coisa. Eu acho que quando as pessoas possuem alguma coisa e depois passam adiante, uma parte delas fica impressa nessas coisas, como impressões digitais. E é exatamente assim. Objetos físicos, principalmente os de grande estima para as pessoas, ficam impregnados por suas energias, assim como os ambientes pelas pessoas que vivem nele. É assim que alguns médios, por psicometria, conseguem ler a assinatura energética que os donos deixam em seus objetos. Os ciúmes. Na cena seguinte, Ana interage com seu funcionário e o presenteia por seu aniversário. Eles se abraçam e estão muito próximos. Escuta-se um barulho. Algo foi jogado na porta de vidro que quebra. Logo após, vemos o Dr. Malcolm saindo abalado, com ciúmes. Voltamos aqui às observações sobre a possibilidade dos espíritos agirem sobre a matéria do plano físico dos encarnados. Já sabemos que para isso é necessário que o espírito se utilize de energia vital dos seres vivos, mais precisamente do ectoplasma de médios, principalmente numa ação tão vigorosa como a de jogar um objeto que chega a quebrar um vidro. Sendo assim, seria muito difícil de ver isso acontecer na realidade, apesar de possível, pois um conjunto de circunstâncias são necessárias. Outra observação a fazer é que naquele instante o menino Cole, que sabemos ser um forte médio, não estava por perto. Um outro detalhe interessante na cena, quando o Dr. Malcolm está se distanciando do local, com raiva pela situação, ele coloca sua mão próximo de onde foi ferido com um tiro que causou o seu desencarne, como se a revolta fizesse com que ele sentisse novamente aquela dor que ficou marcada em seu subconsciente. Os áudios de Vincent Gray. Cole havia inquirido ao Dr. Malcolm como ele conseguiria o ajudar se não acreditava nele. Dr. Malcolm ainda não relacionava os problemas de seu paciente com a mediunidade. Para tentar descobrir algo, o psicólogo busca os antigos áudios de seu antigo paciente, Vincent Gray. Bem, ele não poderia manusear e ouvir os áudios do plano físico como mostra o filme. Porém, os acontecimentos podem ficar na memória. E como o intuito era ajudar o menino Cole, o plano superior, com a atuação de espíritos mais elevados, podem auxiliar o espírito do Dr. Malcolm a vasculhar no subconsciente tais acontecimentos, ou mesmo utilizar tecnologias que desconhecemos que conseguem possibilitar reviver os estudos que fazia. Na fita de áudio que o Dr. Malcolm está escutando de uma das sessões que teve com Vincent, o paciente está chorando e nervoso, mas também não tem a coragem de dizer que está com medo dos espíritos que vê, já que poucas pessoas acreditariam nisso. Em um dado momento, o psicólogo se ausenta da sala, mas a fita permanece gravando. É aí que ao fundo surgem palavras em espanhol, que dizem mais ou menos assim: "Eu não quero morrer nesse lugar, Senhor. Salva-me. Salva-me, Senhor. Eu não quero morrer." Aquele era um espírito sofredor que falava por psicofonia pelo garoto Vincent, que ainda era muito pequeno e provavelmente não falava espanhol. Mas isso é possível em fortes médios, que falam e escrevem em línguas que desconhecem por meio dos espíritos. Só ajuda. Após escutar o áudio do espírito sofredor através de Vincent, Dr. Malcolm vai procurar Cole para dizer a ele quais foram suas impressões e como ele poderia ajudar. Diz o que ouviu e questiona o garoto o que os espíritos dizem e o que ele acha que eles realmente querem. É aí que Cole chega à mesma conclusão que o Dr. Malcolm, que os espíritos querem apenas ajuda. Eis aqui o grande ensinamento do filme. Os espíritos não são meros fantasmas maus da ficção. Os espíritos somos nós mesmos quando morre o corpo físico que proporciona a nossa interação com o plano dos encarnados. Os espíritos são humanos como nós, que agora vivem no plano espiritual. Cole e Vincent não eram aterrorizados apenas por espíritos maus. Na maioria eram espíritos sofredores que buscavam ajuda.
e eles buscam aqueles que sentem que podem vê-los. Estão dementados, perdidos e sofrendo. E o auxílio fraterno do médium que pode fazer isso será a forma certa de lidar com a situação. Às vezes, apenas ouvir e oferecer boas palavras e boas energias já fazem uma diferença enorme. A menina doente. Mais uma excelente cena do filme. Durante a noite, quando Cole acorda para tranquilizar sua mãe que tinha um sonho ruim, aproxima-se um espírito. Cole, amedrontado, tenta se proteger em sua cabana improvisada com imagens religiosas, onde sente-se um pouco mais seguro. A cabana começa a desfazer-se, mais uma vez sob o princípio de que o espírito age no plano físico utilizando-se do ectoplasma do médium. Aparece então, dentro da cabana, uma menina com os olhos tristes e que está colocando uma substância gosmenta pela boca, um certo tipo de vômito. A imagem é realmente aterrorizante para o pequeno Cole, que sai correndo e deixa o espírito para trás. Enquanto Cole tenta esconder-se, a menina permanece em seu quarto. Essa será a primeira tentativa de Cole para pôr em prática a sugestão do Dr. Malcolm. E mesmo com muito medo, ele retorna ao quarto para buscar entender o que aquele espírito de uma menina estava querendo. Buscando toda a coragem que podia conquistar, vai até a menina e retira o lençol que havia ficado sobre ela. Aqui cabe uma outra observação. Para que o lençol permanecesse sobre o espírito da menina, como mostra a cena, seria necessário que ela tivesse se materializado. A materialização de espíritos é um fenômeno possível e já comprovado por experimentos. No entanto, para que isso aconteça, faz-se necessário toda uma preparação do ambiente, pois requer bastante ectoplasma do médium, e alguma interferência externa pode até ser perigosa. E é por isso que escolho a segunda opção possível para explicar a cena. Aqueles acontecimentos, na verdade, estavam acontecendo no duplo espiritual, que seria mais ou menos a cópia do mundo físico que se duplica em outro plano. Ou seja, aqueles acontecimentos com a barraca estavam sendo vistos apenas por Cole, que era médium, pois acontecia no duplo espiritual, e não no plano dos encarnados. Assim, se algum encarnado chegasse no quarto naquele instante, provavelmente veria a cabana montada e intacta, pois o espírito não interagiu diretamente neste plano físico. Retirado o lençol, eis que aparece a menina, agora sem vomitar. Ele fala: "Eu estou bem melhor agora." Este é mais um grande ensinamento do filme. Um simples ato de bondade, a simples intenção de ajudar, já transmite boas energias aos espíritos necessitados, que sentem-se melhor dos sofrimentos que os afligem. Seguindo o plano, Cole pergunta à menina o que ela quer lhe dizer, e as próximas cenas vão explicar o que estava acontecendo com aquele espírito. Cole então pega um ônibus para ir até a casa que a menina morava. O caminho é longo, e ele constata que ela veio de muito longe para vê-lo. Nesta simples frase, o filme mostra que os médiuns são procurados pelos espíritos, que procuram alguém que possa interagir com eles, e que essa predisposição, na verdade, lhes oferece uma grande chance à prática do bem. O médium dedicado que estuda e usa sua capacidade em favor do próximo, seja encarnado ou desencarnado, age como instrumento de Deus. O funeral. Cole e o Dr. Malcolm chegam até a casa da menina, onde estava acontecendo o funeral naquele exato momento. Chegando lá, Cole identifica a irmã da menina que lhe apareceu em espírito. Esses tipos de acertos inacreditáveis de médiuns que ficam sabendo de acontecimentos com detalhes, à primeira vista impossíveis de desvendar, são justificados apenas pelo contato com o mundo dos espíritos. Com uma análise cuidadosa, podem ser comprovações da veracidade das comunicações. Pelas conversas dos presentes, ficamos sabendo que a menina havia passado 2 anos doente e de cama, tendo passado por 6 médicos diferentes em busca de um diagnóstico e cura. Sua irmã mais nova também estaria doente. Cole entra na casa e já sabe onde ir. Ele vai até o quarto da menina e está à procura de uma fita de vídeo. Como um bom filme de suspense, um braço debaixo da cama agarra as pernas de Cole. Mas era apenas a menina em espírito
que queriam lhe mostrar qual fita exata era a que ele deveria achar. O pedido era que ele entregasse a fita ao pai da menina. Cole procura identificá-lo dentre aquelas pessoas, entrega a fita a ele e ainda acrescenta que sua filha queria dizer-lhe algo. O pai visualiza a fita e logo procura assistir seu conteúdo. O vídeo mostrava uma brincadeira de sua filha com bonecos, mas em seguida sua madrasta traz sua comida e é possível ver que ela coloca uma substância na refeição, que seria a causa de sua debilidade e a consequente morte. Na saída, Cole vai falar com a irmã mais nova e entrega-lhe um pequeno boneco, a pedido da irmã mais velha, porque a garotinha gostava muito dele. Cole havia pego o boneco quando entrou no quarto à procura da fita. Cole diz que Kira, a irmã mais velha, estava protegendo sua irmãzinha, que pergunta se ela voltaria. Cole responde que não. Todos esses acontecimentos foram acompanhados pelo Dr. Malcolm. Essa interação de Cole com o espírito da menina gerou uma grande repercussão na vida de alguns encarnados. Essas interferências sempre necessitarão da aprovação de escalas mais altas dos céus. O objetivo principal neste caso não foi fazer com que a madrasta sofresse as consequências da justiça dos homens, pois mesmo que seu crime não fosse descoberto, ela teria que responder perante a justiça de Deus. O objetivo principal, na verdade, foi salvar e prolongar a encarnação da irmã mais nova de Kira. A nova forma de interação. Ajudar Kira foi a descoberta de que a maioria daqueles espíritos vinham atrás de Cole apenas porque queriam ajuda. Foi assim que ele passou a conviver com sua mediunidade com mais tranquilidade e proveito. Os espíritos passaram a ser vistos como realmente são, pessoas iguais a nós, que agora vivem em outro plano. Cole ajuda o Dr. Malcolm. Em um momento mais tranquilo, depois que Cole aprendeu a conviver melhor com sua mediunidade, chegou a hora do garoto ajudar o espírito do Dr. Malcolm. Cole se mostrou muito cuidadoso com o psicólogo desde o início, sem dizer-lhe claramente de sua nova condição de desencarnado, e agiu perfeitamente, pois a notícia dada de súbito é algo que pode causar muitos transtornos ao espírito que não reconhece sua realidade e ainda sente-se vivo. Separar-se das coisas do plano físico dos encarnados quase sempre é muito doloroso para quem não está preparado para isso. É assim que Cole continua cuidadoso, mas oferece uma alternativa para fazer com que o Dr. Malcolm desperte. Ele dá a ideia para que seu novo amigo tentasse conversar com sua esposa enquanto ela estivesse dormindo, pois assim ela o escutaria sem nem mesmo perceber. É mais um grande ensinamento do filme. Durante o sono, nosso espírito desprende-se parcialmente do corpo físico e continua ativo, tendo uma maior interação com o mundo espiritual. Aqui neste canal já tratamos sobre a viagem astral e da emancipação da alma. É assim que nós, que não somos médiuns ostensivos, podemos entrar em contato direto com outros espíritos, e era assim que o Dr. Malcolm conseguiria falar com sua esposa e, quem sabe, despertar para sua nova realidade. Dr. Malcolm e Cole se despedem, sabendo que provavelmente não se veriam novamente. Para o Dr. Malcolm, ele havia concluído seu trabalho e ajudado um paciente. Já Cole percebeu que a missão do psicólogo desencarnado era lhe ajudar, e o objetivo já tinha sido alcançado. Mas antes de sair, Dr. Malcolm dá mais um conselho a Cole, que ele contasse a verdade à sua mãe. Contando a verdade para a mãe. Enquanto estão parados no trânsito devido a um acidente ocorrido mais à frente, Cole tenta criar coragem para dizer a verdade à sua mãe. É uma tarefa difícil, pois é um assunto que poucos entendem, e a revelação da verdade pode causar ainda maiores transtornos. Cole diz que está pronto para contar seus segredos, e começa tentando mostrar fatos que façam com que a incredulidade da mãe seja confrontada. Essa deve ser a melhor maneira de convencer os incrédulos, mas apenas os incrédulos de boa vontade serão convencidos. Aqueles que escolhem não acreditar, não importa quantos fatos e estudos racionais lhes sejam apresentados, vão se manter afastados das realidades espirituais. Cole começa dando detalhes do acidente que parava o trânsito, mesmo que não pudessem ser avistados do local que estavam. Ele diz que uma moça se machucou no acidente
e que ela morreu. Obviamente, a primeira reação da mãe foi achar que ele havia conseguido enxergar dali. Mas sabemos que não era o caso. A jovem senhora Lin pergunta ao filho onde está a moça, tentando enxergar mais à frente. Mas ele responde que ela estava em pé ao lado da janela dele. Claro que foi um susto para sua mãe. Cole continua e deixa claro que vê fantasmas. Cole ainda está com medo que sua mãe não acredite e pergunta se ela acha que ele é doido. Mas a senhora Lin era uma ótima e dedicada mãe e afasta completamente essa preocupação do filho. Mas aquilo ainda não tinha sido suficiente para que sua mãe acreditasse que o segredo de seu filho condizia com a realidade. Cole então prossegue com outros fatos. É aqui que ele começa a falar de sua avó, mãe de sua mãe. Vovó mandou um beijo, diz Cole à mãe, e completa que ela pediu desculpa por ter pego aquele pendente de ouro que ia parar sempre na gaveta de Cole. É claro que esse assunto despertou grandes emoções da senhora Lin, que ainda não sabia o que pensar e chega a repreender o filho. Mas Cole insiste e traz mais detalhes, que seria impossível que ele soubesse. Ele diz: ela queria que eu te dissesse que viu você dançar, e que quando você era pequena, as duas tiveram uma briga, antes de sua apresentação de dança. E você achou que ela não tinha ido ver você dançar. Mas ela foi e se escondeu nos fundos para você não ver. Ela disse que você parecia um anjo. Ela disse que você foi para o lugar que a enterraram e fez uma pergunta. Ela disse que a resposta é todos os dias. A partir dessas informações, a senhora Lin não conseguiu mais contestar a veracidade das informações de seu filho. Cole sequer sabia qual foi a pergunta que sua mãe tinha feito à sua avó. Esse tipo de fato é incontestável e existe em grande quantidade. Mas muitos se fecham em suas crenças, deixando o fanatismo superar tais constatações. Não foi o caso da senhora Lin, que passou a entender o que acontecia com seu filho. E ainda completou dizendo ao filho que a pergunta para aquela resposta tinha sido se a mãe sentia orgulho dela. Dr. Malcolm e a descoberta da sua nova realidade. Dr. Malcolm chega à sua casa antiga e encontra sua esposa dormindo, enquanto passa na TV a gravação do casamento deles. É a oportunidade de seguir o conselho de Cole e tentar falar com sua mulher. Em provável desprendimento parcial, o espírito de Anna, sabendo da presença de seu marido desencarnado, começa o diálogo e diz que sente sua falta. Mas o diálogo deixa o Dr. Malcolm assustado, já que Anna pergunta por que ele a deixou. É aí que ela deixa cair a aliança dele, e ele percebe que não estava em sua mão. É o início da constatação da nova realidade, que traz de volta lembranças que estavam sendo barradas pela própria vontade do espírito do Dr. Malcolm, que ainda não aceitava afastar-se do mundo dos encarnados e principalmente de sua esposa. O retorno gradativo das lembranças e uma conturbação inicial é comum nos espíritos que acabam de perceber sua nova realidade, mas é algo necessário para que a caminhada continue. Os antigos ferimentos podem até afetar o perispírito, que já aprendemos que é o corpo espiritual que envolve o espírito. Recapitulando o momento do desencarne, relembrando o passado, na iminência de morrer, Dr. Malcolm fala que está bem porque nem sente mais a dor. Essa é mais uma realidade espiritual, pois mesmo antes do espírito cortar todos os laços que o ligam ao corpo físico, ele já não sente as dores físicas. Esse momento que a pessoa já não sente mais as dores do corpo será variável de acordo com cada espírito e com as nuances do processo de desencarne. O Dr. Malcolm era uma boa pessoa, o que fez ele se tranquilizar e entender sua nova realidade de maneira mais rápida. Outros espíritos podem se demorar mais em revolta. Tudo vai depender do entendimento e do nível evolutivo de cada espírito. Dr. Malcolm ainda fala e tranquiliza sua esposa, que o ouve e sente, ainda em desdobramento espiritual durante o sono. É uma maneira de manter o contato com os entes queridos que estão no plano espiritual. Ela está mais tranquila com o entendimento de seu antigo companheiro, que diz que tudo será diferente no outro dia. É a maneira do filme demonstrar que parte do sofrimento angustiante da esposa
era decorrente dos pensamentos e das emoções do próprio espírito do esposo, que, vivendo ainda uma vida que não mais lhe pertencia, e atormentado por imaginar seu casamento indo mal, transmitia à sua esposa radiações energéticas de angústia. O entendimento e a tranquilidade do Dr. Malcolm faria bem à sua esposa a partir daquele ponto. E o contrário também é verdade. Ambos transmitiriam bons pensamentos e boas energias um para o outro, mesmo que distantes e mesmo que em planos diferentes. Finalizamos aqui o vídeo e louvamos o excelente trabalho de todos os envolvidos nesse excelente filme. Não é apenas uma ótima distração e lazer, mas uma forma de ampliar nossos conhecimentos sobre as realidades espirituais. Obrigado pela sua companhia, peço que se inscreva e deixe o gostei para ajudar o canal e divulgar boas palavras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.